Mais importante do que saber escutar numa negociação é saber fazer as perguntas certas. Quais são os principais benefícios dessas perguntas certas? São vários, na verdade. O primeiro deles é que o cliente não vai ficar só escutando você falar, não vai ser um monólogo seu. O cliente vai perceber que você está interessado de verdade em ajudar ele. Você vai criar um diálogo com essas perguntas diferente de vários outros vendedores que ele já teve experiência. Outra vantagem também é que com as perguntas você vai fazer o cliente te confessar que ele tem essa necessidade. Outra vantagem também é que as pessoas, o ser humano de uma forma geral, aceita de maneira muito mais fácil alguma coisa que ele pede do que alguma coisa que somente alguém ofereceu para ele. Então, com essas perguntas, você vai fazer ele no final pedir pela sua oferta, beleza? Mas como que a gente usa essas perguntas? Quais são as perguntas que a gente deve usar? Primeira coisa, lembra disso, a gente tem que conversar com ele. Você não é um vendedor, você tem que se pensar como um amigo dele, querendo descobrir o que ele faz, como que ele faz, o que está acontecendo, para daí sim, no final, a gente se mostrar que a gente tem bastante valor, o vendedor tem valor, não é só o produto ou serviço que você está vendendo. Você, como vendedor, tem um grande valor também que pode ajudar seu potencial cliente a ter essa transformação. Beleza? Então as primeiras perguntas que você deve fazer é para ele perceber essa dor, perceber uma necessidade. Porque não adianta só você saber que ele tem essa dor. Se ele não perceber que tem a dor, e mais ainda, se ele não perceber que essa dor é grande o suficiente, que ele precisa resolver isso, não vai adiantar. Então vamos lá, como que você faz para ele perceber que ele tem essa dor? São o que chamam de perguntas abertas, aquelas que começam com como, quando, porquê, o que, como que você realiza a tal atividade. Você pode falar, ó, antes de eu falar, eu sou o Pedro da Novos Vendedores, mas antes de eu sair falando tudo que eu tenho, quais produtos eu tenho, me fala um pouquinho de como você realiza suas abordagens, por que você tem problema nisso. Faça perguntas para instigar isso mesmo, para ele confessar para você que ele tem essa dor, que ele tem a necessidade. E depois que você descobrir essa dor, ainda não é hora de você oferecer seu produto. Você tem que aumentar esse problema dele. Porque a gente, como ser humano, mais uma vez falando de uma forma geral, o ser humano sempre acha que pequenos problemas é possível da gente conviver com eles. Então a gente tem que aumentar esse problema. E como que a gente faz para aumentar esse problema? Fazer ele imaginar, perceber as consequências que ele está tendo com esse pequeno problema, com essa pequena dor, e daí ele imaginando essas consequências, esse pequeno vai se transformar num grande. Então faça ele imaginar as consequências que ele vai ter se ele não resolver essa necessidade, ou as consequências que ele possa ter, que ele pode ter caso ele resolva essa necessidade. Faça ele imaginar, busca sempre a imaginação dele mesmo. Então você primeiro achou as dores com essas perguntas que começam com como, o que, qual, porquê, onde. Pergunta depois quais as consequências que isso traz para ele, quais impactos que isso traz para ele. E aí depois sim, que ele te confessou que ele tem essa dor, que ele tem essa necessidade e quais as consequências que isso está trazendo para ele, aí sim entra o papel do vendedor que realmente tem um grande valor, que é especialista naquilo que ele está oferecendo para trazer a solução. Você vai trazer a transformação para ele. Aí você pode falar, bem, que nem você mesmo disse, você tem essa dor e isso está te causando tais problemas, eu acho que eu posso te ajudar com essa solução. Beleza? Então não ofereça seu produto, seu serviço antes de você ter certeza que o cliente sabe que tem essa dor e mais do que isso, que essa dor é grande o suficiente, que ele está louco da vida para que precisa resolver essa dor.